Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Mais um vídeo. Os fins justificam os meios. A gente tá chegando mais no final de ano. Esse vídeo aqui, final de 2025. Então, se tá chegando no final de 2025 e de algum jeito você tá fudido, é porque ao longo de 2025 todos os meios que você usou foram errados. Porque se você está fudido de algum jeito em 2025 é porque os meios que você usou ao longo de 2025 foram errados, certo? Não é isso que o pessoal acaba pregando? Que os fins justificam os meios? De algum jeito é, né? Então os meios que você acaba usando ao longo da sua existência, ao longo desse ano, foram fazer com que você chegasse a esse fim. Você concorda com isso? Será que você, ao longo de 2025, você fez tanta merda que talvez você tenha esse resultado pífio no final do ano? Será que é isso mesmo? E como que você se projeta para depois? Será que você projeta esse 2026? E lógico, eu estou falando aqui temporalmente aqui nesse ano de 2025, a gente vai entrar em 2026, mas a minha expectativa é que esse vídeo aqui ele não fique restrito somente nesses anos, mas que você possa pegar esse conceito que eu vou passar aqui para você agora e você entenda ele para sua existência. Quando alguém vai lá e fala para você os fins justificam os meios, você esqueceu de uma coisa, que não é assim que funciona. E aí eu vou trazer um pouco de uma abordagem que talvez você não tenha percebido, mas cadê a causa? Cadê a causa? Porque se você fala de fim e você fala de meio, cadê a causa? Existe um axioma que algumas pessoas falam que é da física, e depende de como que você entende física. Eu não entendo física pelo conceito qual as pessoas hoje acabam, alguns estudiosos, alguns eruditos acabam trazendo que física seria de algum jeito a ciência do movimento. Para mim não é isso, tá? A física, em sua essência, lá no início, está relacionado à criação divina, tá? Então o estudo das coisas que de algum jeito foram criadas pelo próprio Deus. Então é isso, tá? É esse estudo de natureza. E quando entenda a natureza, entenda a criação divina. E não esse estudo hoje da ciência moderna, né? E por que eu estou falando isso? Existe um axioma que se fala que é tipo assim, causa e efeito. Causa e efeito. Então, por exemplo, se eu estou gravando esse vídeo aqui agora, é porque de algum jeito eu tenho uma causa para gravar esse vídeo para você. Eu, de algum jeito, eu tenho uma percepção interna dentro do meu coração, lhe considerando como irmão, não necessariamente você... O microfone está aqui. Não necessariamente você tendo o mesmo pensamento sobre... Da forma como eu acredito. Isso eu acredito, chama aqui sempre do modelo existencial, ou seja, a forma como que você acredita na sua existência. Cada um vai explicar a sua existência de algum jeito. E aí existem algumas formas de você se compreender. Eu sempre aqui também trago sempre essa questão do indivíduo. Eu tento explicar aqui a existência do indivíduo através desse prisma que seria o que Cristo nos trouxe, né? Jesus Cristo nos trouxe através do seu evangelho, né? E quando eu trago tudo isso, existe uma causa. A causa para eu gravar esse vídeo aqui, de algum jeito, é compartilhar aquilo que, para mim, eu considero como verdade, e estou compartilhando com aquele que, de algum jeito, ao meu ver, pode encontrar certa verdade no que eu estou falando. Mas essa verdade não pertence a mim, eu apenas estou compartilhando algo que, para mim, se aproxima da verdade. E quando eu faço isso é porque eu tenho uma causa. E se tem uma causa, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, certo? Então existe essa causa para gravar esse vídeo. Então esse vídeo aqui que você está assistindo é um efeito, porque quando você está assistindo esse vídeo, eu já gravei, ele já foi gravado, já existe no tempo. Da mesma forma que a percepção que eu tenho sobre o meu modelo, ou seja, o meu modelo existencial, a percepção e observação que eu tenho sobre a minha individualidade, sobre a minha existência, também já existe no tempo, já existe essa consideração. Então são coisas que já se foram, que agora enquanto você está assistindo esse vídeo, cada segundo que passa já se torna parte do passado. Embora quando você assume essa relação que eu estou passando para você, essa informação que eu estou passando para você, lembrando que informação é aquilo que dá uma forma interna ao seu ser, está acontecendo no presente. Para você está acontecendo no presente, mas para mim já passou. Olha como que é essa relação entre nós, né? Mas quando a gente começa a configurar um pouco dessas relações, então, que a gente possui de algum jeito, observa que existe uma causa e um efeito, certo? Existe uma causa e existe um efeito. Entre a causa e efeito existe um processo. Existe um processo. E esse processo é o tal do meio. Então quando o pessoal vai lá e fala assim,
Os fins justificam os meios. Eles tiraram a causa. Eles tiraram a causa dessa sequência de movimentos que você possui. E por incrível que pareça, isso se repete inúmeras vezes na história. Inúmeras vezes. O homem, alguns homens ao longo do tempo, eles tiraram a importância da causa. A causa, sim, o motivo, as razões. Porque se você não entende que existe causa, de algum jeito você entra dentro de um meio materialista. Você entra dentro de um jeito, de uma forma de perceber aquilo que está ao seu entorno. E você, como indivíduo, você tira Deus. Você tira Deus da equação, você tira Deus desse jogo. E isso é certo? A meu ver, não é certo. A meu ver, é tipo assim, é você estar mentindo para si, e o pior, você está corrompendo a alma. Na realidade, não a alma, mas o espírito daquele que está lhe ouvindo. Porque de algum jeito você tira Deus da equação. Você tira esse ser que é o Criador, aquele responsável pela sua existência, e que a partir do momento que você existe, aqui de algum jeito você vai contribuir em função da sua especialidade. Mas quando alguém vai lá e fala para você assim, os fins justificam os meios e tirou a causa, você muda todo o cenário da análise que você vai realizar. Então, por exemplo, 2025 está acabando aqui agora. Eu posso ter vivido um ano bom, um ano ruim. Vamos supor que eu tenha vivido um ano péssimo. Será que em função de todos os meios, ou seja, todos os movimentos que eu fiz ao longo de 2025? Ou será que se isso aconteceu é porque a causa que eu acabei abraçando ao longo desses anos, e não somente 25, estava equivocada? Se você observa somente o movimento e você deixa de observar a causa, você deixa de entender a origem do seu problema. Porque o movimento, ele apenas continua, o movimento. Imagina, a cada instante que você se movimenta, o movimento acaba acontecendo. São N movimentos. Quantos movimentos você executa ao longo do seu dia? Ao longo dos seus dias, dos seus meses, dos seus anos. Se você só pensa em movimento e você justifica que o problema da sua vida, ou a resolução, por vezes acontece uma resolução da sua vida por causa desses movimentos, você está cego. Agora, se você observa que tudo o que acontece com você como um indivíduo, está relacionado à sua escolha, mas não uma escolha momentânea, mas sim uma escolha base da sua origem, ou seja, o que você acredita como seja a sua existência. Por exemplo, quando eu vou lá e acredito em Deus, através de Jesus, eu tenho princípios. E esses princípios, eles balizam os meus movimentos. Agora, se você tem um efeito na sua vida, se você está como você está vivendo hoje, e você não tem, entre aspas, a quem responsabilizar, porque você não entende a sua origem, tudo passa a ser volátil. Ou seja, foram as suas ações que foram erradas. Mas elas foram erradas baseadas em quê? Qual a sua referência inicial? As pessoas hoje em dia, elas estão negando a sua existência, logo elas negam a sua origem. Se elas negam a sua origem, elas não sabem por que elas estão aqui. Então qualquer coisa que você venha fazer vale. Por quê? Porque não existe mais o bem, não existe mais o mal, não existe mais verdade, não existe mais o belo, não existe mais o feio, não existe mais o justo, não existe mais o injusto. Tudo está de acordo como sempre foi. Você se ferra e foda-se. Porque você negou sua origem. Entenda que, tipo assim, quando você reconhece que existe uma causa, existe um fim, e quando você consegue colocar aí no meio, tal do processo, o meio que as coisas acontecem, você, de algum jeito, configurou uma coisa mais básica, que é o funcionamento do seu ser. Ao longo da sua existência, ao longo dos anos que aqui você vai estar. E aí você vai poder começar a fazer perguntas tão básicas, que é: por que eu estou aqui? De onde que eu vim? Para onde que eu vou? Se você não faz essas perguntinhas que parecem idiotas, mas não são, você começa a ter respostas para talvez a maioria das dúvidas que você tem. E sabe o que é mais engraçado? Não adianta você ir lá e, como eu posso dizer, você não pensar, não vou falar que é só raciocinar, você não tem esse trabalho de buscar a verdade. Porque é muito fácil você ir lá numa igreja, alguém vai lá e fala: olha, quem te fez aqui foi esse aqui, tal, tal, tal. É muito fácil você fazer isso, você sabe o que você está fazendo, você está delegando. Quantas igrejas eu já não fui e comecei a fazer inúmeras perguntas, e aí no final o pessoal: olha, fica quieto, você não pode falar, você não pode questionar Deus. Por que não? Por que não? Será que você realmente não pode questionar Deus? Mas ele é meu pai. Se ele é meu pai, eu não posso questionar o meu pai. Eu tenho certeza que se meu pai me ama, ele me responde. Ele não foge de perguntas. Então toma cuidado com alguns templos de pedra que talvez você vá, e lá você não pode perguntar. Porque
Porque se você não pode perguntar, pode ter certeza que você não vai ter a resposta certa. Grande parte das perguntas que você está fazendo vem aqui do teu coração, mas essa comunicação que você tem com Deus é através do seu coração. Se você não usa o seu coração, se você não usa esse aspecto da pergunta com sinceridade, com honestidade, querendo receber a resposta, você também está tão alienado quanto talvez um próprio ateu. São os cuidados que você tem que ter. Entender a causa, entender os processos, entender o efeito. Saber o porquê que você está aqui não é tão fácil. Mas você consegue ter algumas respostas de acordo com o seu posicionamento. Ou seja, como é que você posiciona, não em relação aos outros, mas você se posiciona em relação a você mesmo. Querer descobrir quem é você, por que você está aqui. Muito mais do que isso. Se você se entende como indivíduo, você vê que você não está sozinho. Você compartilha todas as informações que você possui com aqueles que estão no seu entorno. Então você tem uma responsabilidade muito maior do que você acha. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber o seu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.